A vida no planeta Marte. Últimos capítulos. Olá pessoal, um maravilhoso domingo para você! Seja bem-vindo ao 32º capítulo da Vida no Planeta Marte, ao qual está rumando para os momentos finais com todo o gás. Não é, Hélio? Porque estamos nas melhores partes do livro, certo? Para irmos direto aos assuntos e quem quiser fragmentar esses conhecimentos, tem o livro, ok? Muito bem, gente, nós vamos... Umas perguntas são tão legais que olha só como é que começa. A primeira é, tomando por base a nossa longevidade, qual é a média comum da vida dos marcianos? Vai ser uma coisa curiosa, né? Qual é a espécie de alimentação dos marcianos? Nós vamos perguntar também, a alimentação marciana é sintética? Nós vamos perguntar também se a alimentação marciana também é submetida aos horários peculiares que nós adotamos e qual a proporção que eles comem. Nós vamos perguntar também até mesmo se o modo de nos alimentarmos influi, então, na ascensão espiritual. Nós vamos perguntar também se pode a alimentação influir nas reencarnações futuras em outros mundos melhores? Não há perfeita distinção entre os planos vibratórios da matéria e do espírito? E vamos ver também no que consiste a retificação astral. Vamos então começar com a primeira pergunta, que é: tomando por base a nossa longevidade, qual é a média comum de vida dos marcianos? E Ramatiz diz que, em face de serem portadores de organismos sadios, num perfeito equilíbrio entre o espírito e o corpo, podem atingir a meta dos 100 anos, numa velhice agradável. Embora também predominem nas estruturas orgânicas as leis da ancestralidade biológica, derivadas de vários tipos primitivos que revelam maior ou menor longevidade. O marciano centenário é evento alcançável, diferente, no entanto, do vosso tipo ancião, porque o velho de Marte, na idade de 100 anos, é muitíssimo superior no seu aspecto e vigor, rivalizando com o terrícola de 50 anos de idade. Então, acredito que eles possam chegar aos 150, semelhante ao nosso idoso de 100 anos. Mas eles partem antes para um novo veículo. É mais inteligente, né? Nós também faríamos, se assim pudéssemos, acredito, né? E vamos agora então para a alimentação marciana. Qual é a espécie da alimentação dos marcianos? Ramatiz diz: nutrem-se de pastas, filhós e geleias aromáticas, impregnadas do magnetismo etérico das flores. Servem-se também de óleos pesados, ricos de vitaminas em suspensão e tabletes de suco concentrado dos frutos. Apenas os remanescentes das antigas tribos, que vivem afeito às zonas rurais, misturam na alimentação frutos crus, vegetais tenros e folhas de hortaliças, colhidos nas lavouras sob o regime do tratamento químico. Muito bem, e a alimentação marciana é sintética? Diz que os marcianos extraem as essências dos vegetais e das frutas para compor suas próprias refeições. Graças aos recursos avançados de sua química, obtém extraordinários compostos do reino vegetal e mineral, com sabores e vitalidade psicamente dirigidos, o que ainda é incompreensível para o vosso senso, né? Conhece a influência positiva que os conteúdos vegetais atuam no psiquismo, quando favorecem e quando diminuem a sensibilidade do espírito. Isso a gente pode perceber quando nós nos alimentamos com este ou aquele alimento, né? Se a gente ficar atento à nossa questão interna, a gente percebe que há sim uma oscilação. Claro, que varia de organismo para organismo. Tem organismos que ficam mais leves com um determinado tipo de alimento e outros não. E tu acabou de responder para o Ercílio a próxima pergunta que ele iria fazer. Ele pergunta assim, né? Qual um exemplo prático desse aproveitamento do extrato vegetal para uma reação psíquica? Vamos lá então, Ramatiz. É contigo, velho. Não vos serve o fumo pateticamente para obteres ilusões de calma, inspiração e coordenação de raciocínio para o trabalho? Não vos condicionais por vezes ao cigarro, de modo tal que a sua ausência vos provoca aflição e dificuldade de pensar? Diferem, no entanto, os marcianos pelo fato de que, não auferirem sensibilidades psíquicas condicionais através de substâncias perniciosas, como os alcaloides que deprimem as vossas energias vitais,
no quimismo da morfina, marijuana, cocaína, maconha e outros barbitúricos que desatam quadros mórbidos no êxtase opressivos dos opiômanos. Essa eu não conhecia. Eles aproveitam tão somente o stratus vegetalis, que enriquece e não deprime o organismo psíquico e vital, mas predispõe ele para raciocínios equilibrados ou superiores. Ele comenta aqui também que é a forma que se utiliza determinada substância que vai gerar um equilíbrio psíquico ou vai levar ele a uma decadência. É verdade. E Hercílio gostaria de saber um exemplo adequado à nossa sensibilidade terrena para avaliarmos mentalmente este processo marciano. Poderá atender-nos? Ramatiz diz: alô, o incenso que queimas nas igrejas ou em labores espirituais eleva o vosso pensamento para as cogitações espirituais superiores, porque são essências de fragrância purificadoras do astral. Não vos deprimem, mas hipersensibilizávamos para as altas evocações, porque atuam sob frequência vibratória do astral superior, enquanto os alcaloides, como substâncias orgânicas azotadas que debilitam a contextura vital, funcionam em faixas vibratórias de um astral coercitivo. Há odores que acionam o mecanismo sensual, arrastando o espírito à regência da esfera animal, e outros que favorecem a alma na ascensão para esferas de meditações sublimes, O cheirinho do churrasco arrasta a alma para onde? Para os instintos animalescos. Exatamente. O perfume dos pessegueiros floridos, nos dias ensolarados da primavera, quando as pétalas esvoaçam quais letejoulas faiscantes contra o céu azul e transparente, despertam-vos recordações saudosas das paisagens de luz e florestas edêmicas que decoram o verdadeiro habitat das almas bem formadas. Só ele descrevendo aí já nos carregou para aquele estado de meditações sublimes. Isso, quando pensa numa alma bem formada, tu pensa naquele gorrinho na cabeça caindo no negocinho. Alma bem formada. A flor bela e o seu perfume inebriante atuando no vosso psiquismo aquieta o coração e suaviza a alma. Acredito que Ramatiz conseguiu ser certeiro nos exemplos que Ramatiz solicitou a ser atendido. Que Hercílio solicitou. Que Hercílio solicitou, Ramatiz aqueceu. Muito bem, a próxima pergunta é: a alimentação marciana também é submetida aos horários tá na hora. que nós adotamos e em quantidade proporcional ao equilíbrio orgânico? Já vos dissemos que é alimentação qualitativa em vez de quantitativa, pois além de ser em pastas, tabletes, comprimidos ou filhós de sucos e essências concentradas, completa-se pela nutrição energética do magnetismo que interpreta a atmosfera de oxigênio puro. Sendo os marcianos espíritos já libertos das contingências inferiores da matéria, as trocas metabólicas exercem-se através de uma rede arterial predominante, que se impregna do magnetismo puro ambiental, e não determinam horas fixas para alimentação, salvo em ocasiões festivas ou reuniões previamente combinadas. Quando viajam mesmo em suas excursões interplanetárias, um curso lá nos anéis de Saturno, também, por que não, podem levar nos bolsos alimentações para muitos dias, semelhante ao AME, semelhante ao pão élfico do Senhor dos Anéis. E realmente a gente deveria observar e estar mais conectado com o nosso corpo para nos alimentar apenas quando tenhamos fome. Quando não temos fome, não temos a necessidade de nos alimentar. Meio-dia, tá na hora. Brincadeira, gente, agora são 10h30 da noite. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta, na página 98. E a pergunta é a seguinte: esta alimentação marciana é cientificamente dirigida? A Matheus diz que sim. Até porque já vimos, por exemplo, no Carran, na série das possibilidades do infinito, a alimentação tendo sendo dirigida cientificamente. Não, toda a alimentação que existe foi dirigida cientificamente por geneticistas federais. Todo o composto orgânico aqui foi criação de geneticistas federais muito bem dirigidos para nutrir o nosso corpo, que foi muito bem dirigido também. Dirigido em sua composição.
Então, sim, aliás, seria profundo desmentido o grau evolutivo daquela humanidade. É isso? A forma desordenada com que vos alimentais nos erros dietéticos que deformam a verdadeira estesia do corpo físico. Os marcianos estão bem distante do conceito terreno de viver para comer e, graças aos recursos da sua ciência equilibrada, eliminaram da alimentação grande parte dos minerais a fins da lei da gravidade do orbe, ou seja, os metais pesados que vão intoxicar fortemente o nosso organismo. Eu tenho um recado para vocês aqui. Evitem refrigerantes, aqueles escuros, aqueles pretos. Evitem a todo custo. Eu sei que ninguém me escuta, mas evitem a todos os custos. Ele vai ser, acreditem vocês ou não, considerado o cigarro nos dias do futuro. Era bonito fumar? Era. Era bonito tomar refri? Era. É assim que vai ser, mas com o mesmo grau prejudicial. Não, e não temos nenhuma necessidade. Mas as pessoas tomam como se fosse algo, tomar refri, junto com a alimentação. Não, é o cigarro. Então não dê esse tipo de alimentação nem para os filhos. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Para os filhos. Principalmente, eu diria. O modo de alimentar-nos influi, então, na ascensão espiritual? Considerando que o planeta Marte é o degrau superior ao da Terra, ao qual por lei ascensional tereis que chegar, é conveniente que vos prepareis desde já para esse desiderato infalível. Desiderato infalível. Quanto mais vos escravizardes ao que é incompatível com os marcianos, mais distantes estareis do seu convívio superior. Para que no futuro possais habitar organismos delicados e vegetarianos, sois obrigados à alimentação sadia e qualitativa, exercitando-vos presentemente na menor quantidade e na melhor qualidade. O volume digestivo, muito ao gosto terrestre, deve ser paulatinamente substituído pelo conteúdo de qualidade, muito da preferência marciana. Para você que quer chegar em Marte, viver lá, fazer uma comidinha daqui, um fast food, um churrasquinho, que nem diria o Faustão, você vai morrer. Porque lá o corpo não é acostumado, não aguenta, nem a psicoesfera de lá permitiria que fizesse algo e muito menos iria encontrar esse tipo de alimentação por lá. Então ia passar fome, ia se sentir desconfortável, ia ficar enjoado e passar mal. Então acredito que a gente, através de um certo sofrimento, a gente ia se acostumar com isso e depois só viríamos a colher os benefícios que a vitalidade, a saúde, a leveza, de modo geral, né? Porque aqui a gente não percebe o quanto se intoxica e o quanto fica mal por intoxicação alimentar. Devemos utilizar também o corpo para, consequentemente, sutilizar o espírito. Muito bem, agora na página 100, pode a alimentação influir nas reencarnações futuras? Em outros mundos melhores? Não há a perfeita distinção entre os planos vibratórios da matéria e do espírito? Eis que Ramatiz diz que o vosso espírito nutre-se com a energia astral que circunda e interpenetra a Terra, né? Nosso espírito se alimenta da energia do Ti, que nós chamamos, né? Devendo grande parte de sua luminosidade astral à substância do hélio, que o circunda vigorosamente em todo o conjunto, né? E o Sol, o que compõe? É hélio, né? Nós não vivemos no mar de fluxo solar constante, no fluxo de hélio. É óbvio que o campo perispiritual energético que vos acompanha após o desencarne, como invólucro configuracional do espírito, há de ser constituído de vibrações hostis, desarmoniosas e coercitivas, que vão próprias das paixões desequilibradas da Terra, né? Ou seja, quando a gente morreu. Esse conjunto vibracional encontrará em conflito com os conteúdos tão sedativos, harmoniosos e sublimes, como é a aura astral de Marte. Foi o que a gente disse, né? A modo mais com as nossas palavras. A atuação dos fluidos agressivos do vosso mundo sobre a delicadeza da substância astral marciana, que se há de combinar para a formação do novo espírito, assemelha-se ao vigor selvático dos rebentos, né? Vegetais que tentam exterminar a energia apropriada do enxerto superior. Insistindo, pois, na alimentação impura de carne, estareis incorporando no vosso espírito as mesmas energias astrais inferiores que são próprias dos animais. Naturalmente. As vibrações compressoras da natureza instintiva
e bruta dos animais dissolvem-se na aura do vosso perispírito e o tornam sombrio de baixa frequência vibratória. Como nós falamos no curso de cristais, né? Predispondo-vos sempre ao gosto primitivo. Sendo o vosso perispírito a forma que sobrevive e vos acompanha além túmulo, né? Quando se morreu, servindo de veste que vos dá todo o fisionômico e vos distingue como entidade morfológica na esfera astral, e o seu tecido astral tão sutil, compacto ou opressivo, conforme a natureza da energia magneto-vital, que absorve na existência física. Lembramos-vos que a própria luz do vosso plano matéria manifesta-se límpida e vigorosa, conforme o combustível que usais, e seu vestuário de couro oprime, o linho refresca o vosso corpo. Bom, gente. Semelhante atrai semelhante, né? Se nos ingerimos com, por exemplo, carne, vamos trazer a nós aqueles instintos animalescos que vão, Estão claro, né, na energia. Exato, vão nos manter conectados a esse tipo de energia, vai impedir um pouco que a gente se utilize. Mas esse processo a gente pode ir realizando ao longo da vida para que quando for o momento de morrer, a gente esteja mais sutil, né? Isso, gente. Então é aquilo que a gente sempre diz, né? Que o corpo ele se alimenta da matéria biológica, o espírito se alimenta da energia do alimento que nós comemos. E é o que é. Bom, gente, a gente agradece muito a sua presença ao longo da série, por ter visto até aqui. Nós contamos com a sua presença segunda-feira, às 8 horas da noite, na Meditação Mundial ao vivo, pela nossa meditação sincrônica da paz. Agradecemos muito a sua presença. Se puder, deixe o seu gostei. Nós gostamos muito da sua presença. Um grande abraço e até mais!